Bem, gente, hoje nós vamos começar o nosso assunto sobre formulação de metas, tá? Como a gente já sabe, essa sessão ela vai ser dividida em duas partes. Hoje nós vamos trabalhar com a primeira parte, tá? Porque existem ainda muitas dúvidas a respeito de como eleger metas, como formular metas de forma correta, tá? E hoje a gente vai usar o método, vai começar a usar o método GROW, que na verdade é parte dessa formulação de metas, é uma ferramenta de coaching. Nós vamos usar outras hoje e na semana que vem com a aula 2, então é importante que vocês acompanhem, né, com bastante atenção essa parte da metodologia, tá legal? Então, GROW é um acrônimo, na verdade, são palavras em inglês, tá? Que depois nós vamos desmembrar e vocês vão entender o porquê que é feito dessa forma, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos conceituar o que é uma meta. Então, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, onde a meta é uma definição em termos quantitativos e com prazo determinado de alguma coisa que você quer atingir, tá? Então, por exemplo, se o seu objetivo, né, é enriquecer, ficar rico, uma meta, ela tem que vir seguida de dois dados, né? Enriquecer, mas com qual quantidade de dinheiro? E em quanto tempo ela quer enriquecer? Porque enriquecer seria apenas um objetivo, certo? Então, você diz, eu quero enriquecer. Tá bom. Mas isso é uma meta? Não. Isso é um objetivo na sua vida, isso é um sonho, isso é uma vontade, isso é um desejo, mas ainda não é uma meta. Porque uma meta, ela precisa ter essas duas respostas, tá? Ela responde a duas perguntas. Quanto e até quando? Em quanto tempo, tá? Então, vamos voltar para a nossa realidade aqui na questão do ganho de peso, da eliminação, no caso, de peso. Então, você vai dizer que você quer eliminar peso, eliminar gordura. E quanto de gordura você quer eliminar? Ah, eu quero eliminar 3 quilos de gordura. E até quando? Em quanto tempo? Ah, no final desse primeiro trimestre. Então, esse próximo trimestre, na verdade, ele termina em 30 de setembro. Então, até 30 de setembro, eu quero ter eliminado 3 quilos de gordura anormal, tá? Isso é uma meta, porque você botou o prazo e você botou a quantidade de coisa a ser eliminada, tá certo? E aí nós temos um esqueminha, né, de estado atual e estado desejado. A gente já falou muito sobre estado atual e estado desejado. A gente aqui nesse grupo, a gente já sabe o que significa isso, né? Já aprendeu como analisar um estado atual, já aprendeu como avaliar o nosso estado desejado, a gente já aprendeu o que é ponte ao futuro, né? Eu vou falar só pinceladamente sobre esses assuntos. Então, o estado atual é uma autoavaliação. Como é que você está hoje? Né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre como fazer isso de uma forma mais visual, né? Mas o estado atual nada mais é do que uma análise do hoje. E o estado desejado é a ponte ao futuro, é o que você quer de verdade para você. Tanto é que o nome é estado desejado. E os recursos que estão aí nesse meio é o que você vai precisar levantar, elaborar, aprender, pensar, agir para que você chegue
nesse estado desejado. Então nós temos essa continha aí, nós temos essa expressão, o estado atual mais os recursos vão nos levar ao estado desejado. Tá certo? E aí nós temos alguns conceitos, nós também já trabalhamos essa sessão sobre o problema. Quem já me acompanha assistiu, já teve a oportunidade de assistir a aula sobre problemas. Eu tive uma aula só falando sobre isso. Que aqui pra gente, de forma simples, vai ser a diferença entre o estado desejado e o atual. Quando você resolve os problemas do estado atual, você tem o estado desejado, tá? Simples assim. Nós vimos também, na sessão de problemas, nós vimos sobre solução. O que é a solução? De uma forma simples, é atravessar esse espaço entre o estado desejado e o estado atual, identificando o problema e depois implementando os recursos. Tá? Então você já identificou os problemas do seu estado atual e já colocou, já usou recursos para você dar fim a esses problemas. Isso é que a gente chama de implementação de recursos, tá? Que a gente vai ver já, daqui a pouquinho. E por fim, nós temos os recursos pessoais, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho desses recursos pessoais de forma mais esmiuçada, mas em princípio, para que você saia do estado atual para o estado desejado, você tem que ter em mente, você tem que trazer para a sua mente qual a identificação dos problemas, a solução através dos caminhos que você vai utilizar e os recursos pessoais que você vai implementar exatamente no estágio de solução de problemas, tá certo? E aí, quais são os recursos pessoais que nós já vimos até agora? Nós vimos os pensamentos, nós vimos ações, estratégias, emoções e a partir desse conjunto de coisas é que nós passamos para o estágio de solução de problemas. Tá certo? Lembrando que pensamentos levam a sentimentos que levam a ações. Tá? E essas atitudes é que dão condições de deixar o estado atual para trás e progredir em direção ao estado desejado. Tá? Então, você precisa reunir dentro da sua mente pensamentos, sentimentos, partir para as ações munida de estratégias e progredir, tá? Progredir. Porque dependendo do seu estado desejado, você vai precisar de tempo, você vai precisar de gasto de energia, você vai precisar de gasto de dinheiro. E tempo, dinheiro e energia vão ser conseguidos, vão ser obtidos a partir de como você usa seus pensamentos, suas emoções e suas ações, tá? E aí, com esses recursos que nós colocamos de forma ordenada, modulada, bem eleita, bem escolhida, é que nós vamos realmente levantar dinheiro, tempo e energia e materiais para colocar em prática o que nós temos que colocar, tá? Se está faltando tempo, dinheiro e energia, é porque também está faltando recurso pessoal, aí a gente tem que ver qual deles, né? Para que você continue dando progressividade ao que você quer. Certo? Se estagnou, presta atenção, se você estagnou, é porque tem alguma coisa em desequilíbrio, é porque tem alguma crença que está te limitando. E essa crença, esse obstáculo, ele só
vai ser retirado por cada um de nós. Absolutamente ninguém tira a crença da nossa cabeça. Não tira. Tá? Não tira. Por quê? Porque tirar a crença é parte do processo de crescimento. Tirar a crença é parte do processo do autoconhecimento. Tirar crença é parte do que nós somos ou do que nós estamos nos tornando. Tá? Então, nem tem como a gente discutir muito isso mais aqui. Uma crença, a gente já aprendeu que ela não é retirada do sistema, ela é enfraquecida. Só que esse processo de enfraquecimento de crenças está sob nossa responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por nós. Não tem como. E se alguém tentar fazer, nós vamos bloquear. Normalmente nós não aceitamos isso. Lembre-se sempre disso. Tem a ver com a nossa autoimagem. Tem a ver com o que nós acreditamos que somos. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora, sempre. Certo? E aí, o início, né, o ponto de partida para essa análise do estado atual, nós já aprendemos a fazer de várias formas aqui no Instituto, mas nós vamos hoje trabalhar de forma diferente. Nós vamos trabalhar com perguntas, tá? Porque nós vamos fazer essas perguntas de forma individual, de forma particular e de forma calma, tranquila e harmônica, tá? É no tempo de cada um. Então eu vou colocar aqui várias perguntas, eu gostaria que vocês tomassem nota dessas perguntas. Depois eu até posso mandar para vocês, mas é importante que vocês tomem nota agora. Por quê? Para que vocês já comecem a fazê-las assim que acabar a sessão. Porque são muitas perguntas e as perguntas vão colocar vocês para pensar. Pensa que é uma lista que você tem que fazer. Então vai dar um certo trabalho e vai exigir gasto de energia. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: o que você está tolerando? 5 coisas que você está tolerando. Presta atenção no verbo tolerar. Tá? Uma coisa que você tolera é uma coisa que você não gosta muito, em princípio, né? Você tolera porque há necessidades, porque há coisas envolvidas que vão necessitar que você tolere, mas será que tem prazo de validade? Qual é o prazo de validade dessa sua tolerância? Né? Então, o que você está tolerando? 5 coisas. 5 coisas que você mais ama. O que você mais ama na vida? 5 coisas. E 5 coisas que você mais odeia. Seria a próxima pergunta. Tá? Outra pergunta. Quais são os seus problemas atuais? Eleja 5, tá, gente? 5 problemas atuais. Aí você vai dizer assim: ah, Núria, mas eu tenho inúmeros problemas. Ok, não tem problema. Você vai eleger 5. Eleja os 5 piores. Aqueles que realmente estão te incomodando muito. Quais seriam? O que emociona e inspira você? Tá? Eleja 5 coisas que existem na sua vida que, ao mesmo tempo, te emocionam e te inspiram. Outra pergunta. O que você gostaria de ter como meta se soubesse que não poderia falhar? Ou seja, você tem absoluta certeza de que você vai conseguir bater essa meta no prazo determinado e
Qual seria essa meta? Coloque 5 coisas, na verdade, são 5 metas. Tudo até agora, você vai trabalhar com o número 5, tá? Bom, continuando. Pergunta: o que está faltando na sua vida agora? 5 coisas que estão faltando na sua vida. Quais áreas da sua vida poderiam ser mexidas? 5 aspectos, 5 áreas da sua vida que você acredita que elas poderiam ser mexidas de alguma forma. Quais são as 3 coisas que fazem a maior diferença na sua vida? Aí você não vai trabalhar com 5, você vai trabalhar com 3. Quais são as 3 coisas que fazem a maior diferença na sua vida? Outra pergunta. Essa é, na minha opinião, uma das mais difíceis de responder. O que você realmente quer? E não serve falar que é a paz mundial, tá bom? Não adianta você dar essa resposta que é a paz mundial. Eu quero saber o que você quer para a sua vida, para o seu campo energético. O que é que você quer? Muito difícil essa pergunta. Outra pergunta. O que você faria se ganhasse muito dinheiro na loteria? E eu vou dar aí para vocês essa quantia. O que você faria se ganhasse $1 bilhão hoje? Acabou a sessão, você vai no seu aplicativo do banco e você vê que tem lá na sua conta $1 bilhão disponíveis, legais e legítimos na sua conta. O que você faria? Para você, tá? Para sua vida. O que você teria que mudar para que a sua vida fosse perfeita? E aí você pode eleger 5 coisas, tá? O que você teria que mudar para que a sua vida fosse perfeita, na sua opinião, claro. Mais uma pergunta. Qual é o seu tema para o próximo semestre? Em uma palavra. Tá? Se você tivesse que dar um tema para o próximo semestre, qual seria esse tema? Qual seria essa palavra? Próxima pergunta. O que você ainda não tem que deseja muito? Aí você vai colocar uma coisa só. O que você ainda não tem que deseja muito? Se você tivesse, nossa, seria maravilhoso. O que você tem na sua vida, mas que não quer? Agora a pergunta é o contrário. O que você tem na sua vida, mas que você não quer? Na verdade, você gostaria de se desfazer.
Quais são as suas 3 maiores prioridades para o próximo semestre? Tá? Eleja 3 prioridades. E aí, quando você eleger as 3, você coloca em ordem de importância, tá bom? Seleciona 3 e coloca primeiro, segundo e terceiro lugar. Você pode imaginar o seu resultado realizado? Na sua mente, você consegue ver o seu resultado realizado? Você consegue se imaginar dentro do contexto que esse resultado realizado vai te proporcionar? Como é que é isso na sua mente? Você tem essa autoimagem? Ainda dentro dessa mesma pergunta, quais benefícios isso traria para você? Então, se você tem o seu resultado realizado, quais são os benefícios? E aí eu gostaria que você citasse 5 benefícios. Tá? Estado desejado realizado, eleja 5 benefícios. Depois que você elegeu os 5 benefícios, coloca primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Pergunta: você já tentou atingir essas metas antes? Isso aí, essa pergunta é para quando você já tiver elegido suas metas, tá? Então, fica a pergunta: você já tentou atingir essas metas antes? O que funcionou para você no passado? E aí, gente, você vai resgatar memórias, tá? Se você já tentou fazer isso antes e conseguiu, resgata as memórias daquilo que funcionou para você. Quais são as suas alternativas, uma vez que você já teve resultados positivos no passado? Ou seja, dessas memórias positivas que você resgatou, que deram certo. Quais são as opções, quais são as alternativas que hoje, nesse aqui agora, você poderia colocar em prática novamente? Tá? Essa é a pergunta. O que você pode fazer para mudar a situação atual e ter melhores resultados? Então, dentre as opções que você tem hoje, o que você poderia mudar? O que está acontecendo hoje para que você melhore seus resultados em algum grau? Das opções citadas acima, ou seja, depois que você tiver feito esse mapeamento, qual você vai escolher? Qual ou quais, né? Porque você pode escolher uma opção, se você só tem condições de colocar uma em ação, então você vai escolher essa opção, ou mais de uma, se você tiver condições de colocar mais de uma em ação hoje. Qual daria o melhor resultado? Você percebe que você está afunilando cada vez mais a sua escolha, né? Você está melhorando, você está filtrando as suas opções, né? E para essa opção que você elegeu, tem um plano B? Ou seja, se por um acaso essa tiver alguma falha, você tem um plano B para colocar em prática? Tem coach que não gosta do plano B, né? Porque se a gente tem um plano B, a gente já está considerando que o plano A pode vir a falhar. Essa é uma opção. Mas o plano B, às vezes, ele dá
um suporte, ele dá uma situação assim meio de conforto. Alguns de nós precisam do plano B só para se sentir um pouco mais confortável e confiante em colocar o plano A em ação, tá? Mas ele é opcional, entendeu? Porque tem correntes que dizem que o plano B, ele divide o foco, né? Ele divide. Ele deixa você assim, eu posso fazer isso, mas se não der certo, eu faço isso. Então, quando você fala, se não der certo, você já está abrindo uma brecha na sua mente para que o plano A não funcione. Entende? Só que dependendo de cada um de nós, esse plano B pode dar um suporte, pode dar um apoio, tá? Isso aí vai depender muito de cada um, de cada mentalidade aqui. E o que você vai fazer? Quando você finalmente elege o que você vai fazer. Aí você tem, quais são os próximos passos? E aí a gente já está falando aqui de estratégias, tá? São ações? São ações, mas são ações com estratégias. Então, quais são os próximos passos? A partir dessa análise que você fez. Que resistência pessoal você tem em relação a isso? Essa resistência pessoal tem a ver com as crenças. Entendeu? Tem a ver com as crenças. As crianças, elas não têm crenças formadas ainda. É por isso que tudo elas acham que podem fazer, que querem fazer agora, entendeu? Porque o sistema de crenças das crianças ainda não está consolidado, né? Já os adultos que já têm um sistema de crenças já, né, fechadinho, é nessa hora aí que esse sistema vem à tona com as perguntas e dúvidas e resistências e obstáculos e objeções, né? Então é importante que nessa hora você também dê uma escutada, né? Escuta o que a sua identidade está falando para você. Porque quem vai levantar com as objeções é uma das identidades que você tem. Uma ou duas, não sei, né? Então elas vão começar a falar no diálogo interno a respeito das objeções. E você precisa dar ouvidos, entender a objeção, tá? Quando você vai agir, lembra que meta, ela tem início, meio e fim. Então você vai precisar de um tempo para você fechar esse prazo de meta batida. Então, se tem um prazo para fechar, tem que ter um prazo para iniciar. Então, quando que você vai começar a agir? Eu aconselho você a agir hoje. Porque hoje, agora, é o único momento que você realmente tem nas mãos para trabalhar. Tá? Não tem outro momento para trabalhar. A gente já falou isso aqui de forma insistentemente inesgotável. Tá? Então, vamos começar a agir no aqui e agora. O que pretende fazer para ultrapassar as barreiras de dinheiro, tempo e disciplina? Que são, provavelmente, as resistências, os obstáculos e as objeções que foram levantadas pelas identidades. Tá? E você, nesse momento, você vai ter que ter um plano de ação para resolver essas barreiras, tá? Barreira de dinheiro, barreira de tempo e barreira de disciplina. Lembrando que todos nós temos exatamente o mesmo número de horas por dia, tá? Ninguém tem 25 horas, 30 horas, isso não existe. Todos nós temos 24 horas por dia para agir. A diferença é como nós utilizamos esse tempo, o que é prioridade, a quem estamos priorizando nessas 24 horas, tá certo? A disciplina, como nós vamos nos posicionar em relação a essas coisas que temos que fazer. E dinheiro, o mesmo critério que você usa com o tempo, você vai usar com o dinheiro. O que é prioridade
no seu momento, tá? Usa o seu dinheiro da mesma forma que você usa o seu tempo, porque é a mesma coisa, tá? Tempo e dinheiro são exatamente a mesma coisa. Quanto mais dinheiro, mais tempo. Quanto mais tempo, significa que você tem mais dinheiro, tá? E aí eu trouxe para vocês a nossa famosa roda da vida. Eu já tinha dado essa ferramenta para vocês. Nós vamos precisar dela hoje novamente, porque tem as perguntas, né? Nós vamos trabalhar com as perguntas como vocês já têm aí, mas para nós formularmos a nossa roda do tempo agora, nós vamos utilizar todas essas respostas que nós demos aí a essas perguntas, tá? Podem ficar despreocupadas que eu vou enviar a roda para vocês também. Então, nós temos essa roda dividida em 4 quadrantes, né? E cada quadrante tem as sub-áreas, tá? Eu, por um probleminha aí de confecção da minha apresentação, eu inverti. Mas, na verdade, você tem 4 áreas. A pessoal, dentro da pessoal, você tem a área de saúde, de autoconhecimento e conhecimento, intelectualidade, e você tem a área de emoções, como você lida com a sua psique, com as suas emoções. Então, de 1 a 10, qual seria a nota que você daria a cada uma dessas áreas na sua vida, tendo em vista, se baseando pelas respostas que você deu para essas perguntas? A diferença de como você vai trabalhar com essa roda agora, nessa aula especificamente, é que agora você tem um repertório de perguntas e respostas para se basear antes de pontuar. Né? Antes nós fazíamos essa pontuação olhando meramente para nossa mente no momento em que estávamos fazendo a roda. Hoje não. Hoje nós vamos trabalhar de forma mais profunda, utilizando as perguntas e as respostas, tá certo? Agora, no nível profissional, na área profissional, nós dividimos em propósito. Qual o propósito que nós estamos atingindo com a nossa área profissional? As finanças, né? Avaliando se o que nós estamos fazendo profissionalmente está trazendo como consequência uma quantidade de energia em forma de dinheiro que esteja atendendo às nossas necessidades de abastança. Né? A gente já trabalhou aqui o conceito de abastança, nós já sabemos. Quem não sabe, quem não lembra, dá uma olhada nas nossas aulas anteriores, que eu já falei, já expliquei o que é abastança, tá? Então nós vamos procurar agora pensar em abastança e se essa nossa profissão, esse nosso trabalho está cumprindo essa necessidade de ter abastança garantida. E a contribuição social que o nosso trabalho promove, né? Sendo professora, sendo enfermeira, sendo nutricionista, sendo diarista, não importa. Qual é a contribuição social que nós estamos levando para as pessoas, tá? Quando nós contribuímos socialmente, nossa profissão ela gera uma outra carga energética que nos motiva, nos impulsiona, nos faz alavancar, faz querer crescer mais. E lá no nível pessoal, você tem maior nível de autoconhecimento, maior nível de pensamentos e emoções positivas, né? E aí impacta na sua saúde mental, na sua saúde física, porque você está se sentindo útil, tá? Na verdade, lembre-se sempre disso. Essa roda fala de um ser só.
tá? Nós estamos aí avaliando, mas está tudo dentro de uma mente e de um corpo só, tá certo? E na área relacional, e aí nós temos relacionamentos familiares, que são os da porta da sala para dentro, é com quem você convive em casa. O amoroso, que é da porta do quarto para dentro, que é onde você se relaciona com o cônjuge. E o social, que é o da porta de casa para fora, que é onde você se relaciona com parentes, amigos, colegas de trabalho, público, audiência, tá certo? E você vai avaliar aí cada um desses aspectos. Dá uma nota aí de 1 a 10. E o último quadrante que nós vamos trabalhar seria o quadrante da qualidade de vida, tá? Onde nós vamos avaliar diversão, ou seja, a quantidade de tempo, dinheiro e energia que nós estamos utilizando para nos divertir, para nos alegrar, para nos emocionar de forma alegre. Lembrando que é no momento da diversão que você está mais em contato com o seu cérebro sábio, que é onde a criatividade está vindo à tona. Por incrível que pareça, é quando a gente relaxa, que a gente acessa o hemisfério direito, que a criatividade vem e que a solução de problemas acontecem, tá certo? É no hemisfério direito, tá? Qualidade de vida ligada à felicidade. Existe um mito que diz que só somos felizes quando nós temos todas as nossas metas batidas. Só somos felizes quando tudo funciona bem na nossa vida. Só somos felizes quando vivemos um conto de fadas, quando está tudo bem. Não, na verdade, a felicidade é uma escolha. A felicidade nada mais é do que uma escolha. Você escolhe ser feliz com o que você tem, do jeito que você é, com as coisas que você precisa colocar em prática, com os problemas que você tem. Mesmo assim, você escolhe ser feliz. Você escolhe usar o seu aqui e agora de forma alegre, cantando, se distraindo, rindo. Felicidade é uma escolha que tem muito a ver com o crítico. Quanto mais alto for o crítico, menor o nível de felicidade da pessoa. Simples assim. Tá? Então, quanto mais foco nas coisas positivas você tiver, mais felicidade você tem. O que anula o autossabotador crítico? A frequência da gratidão. Então, quanto maior a frequência da gratidão você vibrar, mais feliz você é. Porque significa que o seu foco maior foi nas coisas boas que você tem para agradecer no seu aqui e agora. Tá certo? Então, pontue o grau de felicidade que você está vivendo hoje. Que não tem nada a ver com meta batida. Tem a ver com a frequência da gratidão. Quanto mais grato, mais alegre, mais feliz. E a última coisa que nós vamos ver nesse quadrante é a espiritualidade, né? Cada um tem a sua. O que é espiritualidade? É o que nos conecta com o todo, é o que nos conecta com o Criador, né? Quanto de dinheiro, tempo e energia você tem gasto para se dedicar, para entrar em contato com o seu eu espiritual, né? Com o seu corpo espiritual. Você está alimentando o seu corpo espiritual, você vive o seu aqui e agora
também com o seu lado espiritual aguçado, né, com o seu corpo espiritual ativo, você lê, você está conseguindo ler, você está conseguindo entender as mensagens espirituais que vêm chegando até você. Se você está conseguindo entender, se você está conseguindo ler isso, como isso tem impactado a sua vida? Você está bem? Você está tranquila nesse sentido? O que você sabe sobre a sua espiritualidade está atendendo às suas demandas de vida hoje, aqui e agora? Então, são respostas que a gente precisa elaborar para pontuar aí esse nosso aspecto de vida, tá bom? Então, uma vez que você tenha terminado de pontuar toda a sua roda, você já vai mais efetivamente, mais assertivamente, você vai eleger as suas metas, tá? E aí você tendo as suas metas prontas, você já vai ter o material que você precisa para trabalhar na próxima aula, tá certo? Então, essa é uma etapa que vai dar um trabalho, né? Você vai ter aí um gasto de tempo e energia aí bem importante, mas vai ser a partir disso que você vai conseguir trabalhar o restante das metas, tá? De forma mais profunda, de forma mais assertiva, né? De forma mais pontual, né? E olhando, tendo em mente todas as áreas da sua vida, tá bom? Não se preocupem, porque eu vou encaminhar para vocês esse material, tá certo? E aí nós vamos chegar ao nosso plano de ação, que a gente meio que já discutiu, falou um pouco sobre ele, né? Que é para responder as perguntas sugeridas, né? Com algumas com 5 coisas, outras com 3, né? Colocar em ordem de prioridade, fazer a eleição das opções, é isso? Usando o cérebro sábio para dar as melhores respostas. Então você já sabe que quando você sentar para responder essas perguntas, você vai precisar fazer exercício de respiração, não é? Que a gente também já aprendeu, né? Respirar em 4 tempos, parar a respiração em 4 tempos, soltar em 4 tempos e parar de novo em 4 tempos, fazer isso 4 vezes no mínimo, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo só explicando sobre essa respiração, como é que ela deve ser feita, tá? Mas todo mundo que está aqui já sabe, já fez até comigo no presencial, tá? Então, inspira contando até 4, prende a respiração contando até 4, solta contando até 4, prende de novo contando até 4, inspira contando até 4 e assim vai. Faz esse exercício 4 vezes. Fez, aí começa a responder as perguntas e a elaborar esse exercício. Você vai precisar de tempo, tá? Para fazer esse exercício. E agora eu vou abrir para as perguntas, tá? Quem aí tiver perguntas, aí eu vou sair dessa imagem, a gente vai para outra para eu abrir os microfones, tá certo? Vamos lá. Pronto. Já liberei os microfones e aí quem quiser fazer perguntas, ou se não tem pergunta para fazer, pode fazer as colocações, né? Dar suas impressões, o que vocês acharam. Para muitos de vocês, é a primeira vez que vocês trabalham com essa abordagem das perguntas, né? Porque eu já fiz esse trabalho, mas não com usando mais de uma ferramenta. Aí eu gostaria de saber o que vocês, né, gostariam de perguntar.
Tem uma pergunta, Núria. Assim, achei muito legal esse método, acho que acaba sendo muito mais assertivo, né? Porque quando você escreve, né, aquela coisa fica muito mais na nossa mente. Eu perdi algumas dessas perguntas que eu estava anotando. Você vai disponibilizar isso ou não? Vou. Ah, tá. Ótimo, adorei. Era mais essa dúvida sobre se ia disponibilizar essas perguntas. Eu estava anotando, acabei perdendo algumas. Porque é um método, é uma metodologia. Então, eu vou disponibilizar as perguntas e a ferramenta da Roda da Vida, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de responder, né? E depois parar para fazer a roda. Legal. E guardar, tá? Porque na semana que vem a gente vai fazer a continuação, tá? Para que vocês tenham o método completo. Mais perguntas, meus amores? E é para pintar também? Você pode pintar. Eu sempre gosto que pinte, porque você sabe que eu sou super visual. Então, quando você pinta, você tem assim um grupo de informações que impactam melhor o seu hemisfério direito. Porque as cores, elas são percebidas pelo hemisfério direito, elas estimulam. Então, você tem assim mais recursos para você entender o que está acontecendo. Sempre usar o lápis colorido, sim, se possível. E a pontuação vai do centro para fora de 1 a 10. Isso. É porque eu enxergo direito. Então, isso. Isso, né? Do centro para fora. E eu vou mandar para vocês isso, que vocês vão ter em mãos para fazer uma visualização melhor. Mas eu não tenho como imprimir, então eu vou... Tá, entendi. Então é de 1. A pontuação é de 1 a 10. Para fora. Sim. Embaixo é o 1. E lá em cima é o 10. Do centro, porque é um círculo, né? Então, do centro para fora, então ali, o que está no centro é o menor e o que está lá é o maior. Tá? E o que vocês acharam dessa forma? Já tive um feedback aí, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Eu acho interessante, tá? Porque quando você escuta e você lê, só que é rápido, né? Então você se perde um pouco. Mas eu acho que já tem a cabeça da gente produzindo um monte de coisa, né? De vez em quando eu me perco porque eu estou pensando em alguma coisa. Mas quando você lê, você traz para você um foco maior. É mais um estímulo, né? Pois é. Te obriga a se centrar mais. Isso. E você também... É uma coisa que eu achei interessante. Uma coisa que eu achei interessante, Núria, foi que a primeira pergunta já me, assim, bateu. Tanto é que eu já respondi. O que você está tolerando? Entendeu? 5 itens. Eu já respondi de cara. Entendeu? Engraçado como é que isso está me aflorando assim com essa babá. Porque realmente, né? É tipo assim, precisa botar para fora. Já estou dizendo aqui. Eles aqui, né? Muito engraçado. Bem-vindo ao coaching, né? Exatamente. Bem-vindo ao coaching. O coaching faz isso com a gente. É exatamente esse o objetivo, né? E a gente une os conhecimentos do coaching, da programação neurolinguística, da hipnose, do conhecimento da física quântica. A gente une isso tudo. E quando a gente une, a gente consegue usar as melhores partes, as melhores informações para elaborar um plano de ação, né? E não precisa fazê-lo todo ao mesmo tempo, você pode ir fazendo em etapas, e é esse o meu objetivo, ensinar como fazer isso, né? Esse é um conhecimento importante, né? Quem não tem desejo de fazer alguma coisa na vida, de chegar a um ponto na vida, mas não sabe como chegar lá, né?
Às vezes você é otimista, você tem pensamentos bons, você é alegre, você quer, mas a estratégia, né, o mecanismo de como você vai chegar até lá, você ainda não domina. Então eu achei importante trazer dessa forma, entendeu? E aí eu gostaria muito de ouvir vocês. Bia, você não estava aqui ontem? Não. Não? Ah. Eu achei que você estava aqui ontem. Não, porque quando você fala de resistência pessoal, isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que cavar pro resto da vida. Porque você consegue embarrear uma coisa agora, você consegue delimitar aquilo que você quer fazer. Mas é passinho para frente, passinho para trás. Eu estou tendo um problema muito sério com isso. Muito sério. Eu vou bem, consegui, aí daqui a pouco, quando eu olho, estou fazendo as mesmas coisas. Estou muito séria aqui. Quando isso acontece, existe um conflito de identidades. Aquela identidade que você que quer ir avante, ela consegue ir, mas aquela outra identidade que puxa para trás, ela também tem força. Então o que a gente tem que fazer? Conversar com elas, mediar aquilo que pode ser feito que vai atender as duas. Ou então você pode, como dizem alguns terapeutas, anular, desconstruir essa identidade. Mas para isso você precisa descobrir quem é ela, né? Então a pergunta é: quem dentro de você puxa para trás? Entendeu? Porque não é todo mundo. Porque você percebe que você consegue dar passos para frente. Então, se você dá passos para frente, é porque tem alguém, né, tem identidades que te ajudam, né? Por exemplo, se você está aqui aprendendo, é porque tem uma identidade sua ou um grupo delas que fala assim: não, é importante que você pare tudo e vá lá assistir a aula, né? Agora, tem uma identidade, ou mais de uma, que diz assim: não, isso é balela, isso não vai dar certo, não pode, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então pode ser uma identidade de medo, pode ser uma identidade de crítica, pode ser uma identidade de esquivo, pode ser uma identidade do inquieto. Você falou assim: eu quero focar aqui, daqui a pouco eu estou pensando em outras coisas. Inquieto. Né? Então, existem partes dentro da gente, existem identidades dentro da nossa mente que precisam ser desconstruídas. Nós fizemos vários estudos sobre todas essas identidades, são as principais, né? Não foram todas, foram as principais, e essas identidades, elas têm um antídoto, elas têm uma parte positiva, uma intenção positiva, mas elas também têm uma forma de lidar com elas para baixá-las, para modulá-las. E aí eu acho interessante você descobrir quem em você tem medo, porque o medo e a crítica, né, andam juntos. Então, quem em você tem medo e trabalhar esse em particular. Aí dentro das nossas aulas, nós temos as aulas de cada um deles, você assiste novamente, ouve, né? Assiste, e que aí você vai identificar o que nós usamos para anular, né? Os efeitos, o antídoto que nós usamos para anular o efeito desses sabotadores, tá certo? É uma saída, mas isso é uma coisa pessoal, você vai ter que ver em você mesmo, ou ainda procurar um terapeuta que também pode ajudar nesse sentido, caso você não consiga sozinha, entendeu? Então, gente, eu acredito que a gente já tenha falado bastante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então eu vou fechar a nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha não, né? Nosso aulão.
demoramos a beça falando nesse assunto. Mas ele, para vocês verem, ele foi desmembrado. Não dá para falar tudo numa aula só. Tá? Então, na aula que vem, a gente continua com metas 2. Tá?